Agora, o segundo tópico é: quem não ama não conhece a Deus. Porque mediante a isso, a gente precisa pensar: poxa, Deus, Ele entregou seu Filho. Ele nos amou. Por que a gente não ama o nosso próximo? Por que muitas das vezes a gente fala: ah, mas o meu próximo é assim, não gosto dele, não vou com a cara dele. Deus entregou o Filho dele por todos nós. Se Ele fosse olhar: ah, nossa, eu não gosto da Andressa, não vou deixar meu filho morrer por ela, não. Você acha que hoje você estaria sentado nesse banco? Fazendo um espelho, você mesmo. Você acha que você estaria sentado nesse banco hoje? Vocês teriam a misericórdia de Deus? Eu, parando para pensar em casa, eu pensei: meu Deus, será? Será mesmo? A resposta para essa pergunta está em 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus. Isso é uma afirmação. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Devemos amar porque Deus é amor. Deus nos dá a graça, pois Ele é a verdadeira fonte do amor. Ele tem um amor incondicional. Agora, eu vou falar sobre o amor. O amor explícito na Bíblia, ele não é qualquer amor. Não é o amor de sentimento que normalmente a gente vê. Que é aquele amor: ah, eu amo o Vitor porque ele é meu marido. Eu amo a Andressa porque ela é minha amiga. Porque ela faz coisas boas pra mim. Eu amo o pastor porque ele é meu pastor. Não, é o amor ágape. Nele são vários tópicos. O primeiro tópico é que ele é incondicional. Ou seja, ele não espera nada em troca e não se prende a merecimento ou qualidades. Que foi aquilo que eu falei. Será que Jesus teria entregado o seu Filho por nós, pelas nossas qualidades? Eu digo por mim. Eu acredito que não. Eu não sou merecedora de tanto amor assim. Jamais. O segundo ponto é desinteressado. Ele visa o bem nosso. Ele visa o bem-estar do próximo sem interesse próprio. Ou seja, eu desejo o bem da Andressa sem ter porquê. Eu não desejo o bem dela porque ela é minha amiga. Não, eu desejo o bem. Nós, como cristãos, a gente não pode desejar o mal. Por mais que a gente não goste, que já é errado, pensando como cristão, a gente jamais pode pensar um exemplo: ah, eu não gosto da irmã Daniela e, nossa, eu quero que, sei lá, ela fique doente. Isso não é algo que nós, como cristãos, a gente pode desejar para o próximo. Até porque é algo que a gente não quer para a gente. Imagina isso na visão de Deus. Segundo, ação e vontade. O amor ágape, ele é um ato de vontade, um esforço, mesmo quando não se sente desejo ou afeição. Ou seja, muitas das vezes pode ser que eu não tenha o desejo de amar o próximo, de fazer algo pelo próximo, mas tenha a necessidade. Muitas das vezes a gente vem no culto, a gente olha para o próximo e a gente não sabe o que está acontecendo com ele. Mas você olha e pensa: poxa, vou dar uma paz do Senhor. Às vezes esse paz do Senhor que você dá, deixa ele, nossa, feliz. Mostra para ele que ele é importante na casa do Senhor, que ele ter vindo te deixou motivado a dar um paz do Senhor para ele. A segunda, compaixão e misericórdia. Envolve uma grande preocupação com o sofrimento do próximo, surgindo então a vontade de ajudar e aliviar. Não se ama apenas os seres queridos, mas também nossos inimigos. Isso é uma afirmação. Será que estamos amando ou apenas retribuindo ações e sentimentos? Essa foi uma pergunta que eu fui avisada que eu ia pregar semana passada, numa quarta-feira. E eu falei: meu Deus, o que eu vou pregar? Não sabia, a minha pregação que eu tinha em mente não era essa. Mas eu fiquei nervosa e assim foi. Eu estava no meu serviço limpando o richô e surgiu essa pergunta. Mas essa pergunta não surgiu como uma afronta a vocês. Surgiu para mim. Porque é muito fácil você amar alguém que você gosta. E aquela pessoa que te incomoda, que cutuca, que mexe na sua ferida? Como é que você ama? O que você faz? E aquela pessoa que te deixa instável? Te deixa envergonhado? Ou que sabe muito? E aí, o que a gente faz? Quero que a Dessa coloque aí em 1 Coríntios 13. Esse é mais compridinho porque eu vou ler ele completo.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todos os conhecimentos, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o amor destes, o maior destes é o amor. Irmãos, a fé, ela é o combustível para o cristão. Quando eu falo que o combustível é o combustível real. Eu deixei uma anotaçãozinha aqui que fala sobre o cristianismo. Que muitas vezes a gente acha que o cristianismo ele é ligado a estar presente no culto. Estou aqui, sou cristão. Ou muitas vezes, eu ajudo o próximo. Um exemplo, na arrecadação de alimentos que tem na igreja, sou cristão. Louvo aqui na igreja, sou cristão. Mas não, o cristianismo é um novo nascimento. É receber a nova vida, vinda de Deus, através da nossa fé no Filho de Deus. Então, quando a gente para pensar, tudo está ligado ao Filho de Deus, tudo está ligado ao amor. Então, assim, o amor, ele é a essência de Deus. Tem um escritor que ele menciona uma frase que eu gostei muito. É uma frase que é muito usada e que até então eu achei que era bíblica. Mas eu fui pesquisar a fundo porque tem coisas que a gente sempre tem que pesquisar para a gente não trazer coisas mentirosas para cima do púlpito. A frase é: o vazio que existe em nós é o exato tamanho de Deus. O amor de Deus nos preenche. Com ele a gente tem plenitude e satisfação. Só conseguimos amar pois ele nos amou primeiro. Não vem de nós, mas unicamente de Deus. Isso está escrito lá em 1 João 4,19, que eu também quero ler para não passar em branco e ter base. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para que o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Agora, indo para o final, porque eu fiz algo bem curtinho, não queria sobrecarregar. Eu citei a frase sobre o vazio. Será que a gente está preenchendo esse vazio com Deus? Ou será que a gente está colocando em vícios, em relacionamentos sem futuro, julgo desigual, por exemplo, dinheiro, que a gente sabe que Deus ele nos abençoa ricamente. Será que quando Deus nos abençoa, a gente está retribuindo para Ele? Ou será que a gente está deixando de preencher esse vazio com Deus e colocando dinheiro? Ou melhor, tentando, porque não tem como você comprar o amor, não tem como você comprar a felicidade. Não adianta você se drogar, você beber, você fumar. Infelizmente, essas são coisas que ao longo prazo causam mal para o nosso corpo e são coisas que não preenchem.
Com o tempo a gente percebe que isso só afunda mais a gente e só nos deixa pior. Não é à toa que muitas pessoas... Hoje eu estava rebatendo com uma amiga minha, ela é católica, e ela comentou, ela falou assim, mas perante a sua igreja, a minha mãe iria para o inferno, porque ela fuma. Foi nessa hora que eu entrei e falei assim, não, amiga, não é bem assim. A gente crê que Deus, ele liberta. Deus, ele não quer algo ruim para os filhos dele. E o cigarro é algo que corrói. Cigarro não é uma coisa boa. Se Deus, ele deu o seu filho por todos nós, ele não vai querer que a gente faça coisas erradas e que vão nos machucar a longo prazo. Expliquei para ela, ela concordou, convidei ela para vir no culto, mas ela não veio. E ficou por isso mesmo. Depois ela chegou e falou assim, nossa, você tem razão. Aquilo deu aquela mexidinha no coração dela. E eu fiquei feliz, porque, querendo ou não, muitas das vezes a gente perde almas por não saber falar, por não saber ensinar. Entendeu? Acontece que a gente julga muito, muitas das vezes, mas a gente tem que acolher. A gente nunca sabe como está a pessoa, ela chega muito machucada na igreja. Muitas das vezes a gente olha a veste e pensa, nossa, que veste indecente. Cadê? Às vezes é a única roupa que a pessoa tem. A gente, como o próximo, pensando no amor, a gente tem que, muitas das vezes, até tirar da gente para dar para a pessoa. Porque se aquilo te incomoda, a partir do momento que você se sente incomodado, você não está em lugar de falar, mas a roupa dela está me incomodando. Não, você como servo, como cristão, se aquilo te incomoda, de forma alguma você pode criticar. Aí que entra, você tem que ajudar. É aquilo, se eu tenho 2 jaquetas, vejo a Andressa sem, eu como servo de Deus, tenho que dividir. Porque se eu vejo que dói nela o frio, e eu falo, ela não tem, eu como serva de Deus tenho que propiciar o melhor para o meu próximo. Não importa se eu não gosto dela, não importa, eu sou serva do Senhor. Por mais que doa, muitas das vezes a pessoa vai tocar naquela ferida, isso não adianta, você é servo de Deus. E é isso. Muitas das vezes a gente pensa, tal pessoa nossa, você viu? Parou de vir para a igreja, deve estar, né? Deve ter dado errado a vida dela, estava fazendo coisa errada. Nós, como servos, a gente tem que resgatar essas ovelhas. Não só o pastor, porque o pastor, querendo ou não, ele já tem muito peso, muito de ficar. Ele já tem as ovelhas que estão na igreja. Muitas das vezes a gente sente falta e a gente não vai atrás. A gente fala, isso é coisa do pastor, isso é coisa dos líderes. E não, a gente tem a obrigação de resgatar os nossos irmãos. Porque é algo que muitas das vezes a pessoa está na casa pensando, poxa, não recebo uma visita. O pastor chega, ok. Mas às vezes não é aquilo que ela queria. Ela queria que o irmão lembrasse dela. Não é isso. Às vezes o líder chega lá e fala, nossa, mas só o meu líder veio aqui. Será que ele veio por obrigação? Ou às vezes o pastor aparece, será que ele veio só por obrigação? Não. A gente sentindo falta do nosso irmão, a gente tem que correr atrás. Não existe essa, é obrigação do pastor, é obrigação do líder. É nossa obrigação. Nós como igreja, a gente é uma família. Muitas das vezes acontece de um irmão cair, levar outro, e daí a gente fala, nossa, cadê tal pessoa? Cadê tal pessoa? Cadê tal pessoa? E a gente não vai atrás. Então, assim, uma mensagem que eu deixo. Se Deus, ele deu o filho dele, em João 3,16 fala que ele deu o filho unigênito dele por amor a nós. Será que muitas das vezes a gente não pode deixar, dar a nossa outra face, por amor a ele? Porque sem amor, eu lamento informar para todo mundo, a gente não vai subir. Se a gente não amar o nosso próximo, a gente não vai subir. Vai ser só mais um culto, só mais uma adoração, só mais um dia de corpo presente aqui. E vai ficar por isso mesmo. Então, assim, eu sei que é uma luta muito grande, não é fácil você dar a sua outra face, dói, machuca muito. Nós que tentamos todos os dias, a gente sabe o quanto dói. Muitas vezes a gente vai chegar na nossa casa e pensar, meu Deus, eu faço tanto por aquela pessoa e eu só levo, ou a pessoa fala mal de mim pelas costas. Mas o que eu tenho a deixar para vocês, Deus, ele entregou o filho dele não porque a gente merecia, não porque a gente era bom,
porque Ele nos amou. A gente era pobre e pecador, a gente não merecia nada. A gente não merecia estar sentado aqui no quentinho, com as roupas que a gente tem hoje, com o dinheiro que a gente tem para se sustentar. A gente não merecia. E a gente está aqui hoje. Assim, eu finalizo e deixo para vocês a pergunta que eu fiz no início já. Será que estamos amando ou apenas retribuindo ações e sentimentos? Eu vou louvar um louvor e peço que a igreja esteja adorando junto comigo. Se puder ficar em pé, eu agradeço. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é tudo, papai. Deus é tudo, papai. Obrigado, meu Deus. Maravilhoso. É maravilhoso, papai. Toda honra e toda glória a ti. Toda honra e toda glória a ti, papai. Glória a Deus, aleluia. E ser suas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra,
e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. Mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. Mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, pra me amar. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Quero agradecer a minha oportunidade, agradecer pela confiança que a Cris, o Fábio e o pastor depositaram em mim. Estar aqui não é nada fácil, as lutas elas vêm a semana toda. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, meu? Toda hora, e eu querendo falar sobre amor e vinha. Mas eu apanhei essa semana e falei, meu Deus do céu, o que a Cris arrumou pra mim? E foi, mas graças a Deus Ele nos dá a graça e me deu o privilégio de estar aqui, porque falar da palavra do Senhor é sempre um privilégio.